sabe que, seja no verão ou no inverno, beber água é fundamental para o funcionamento adequado dos órgãos e também para prevenir problemas de saúde. No entanto, com a chegada do inverno, muitas pessoas tendem a reduzir essa ingestão de líquidos devido à diminuição da sensação de sede, o que pode gerar cálculos renais, infecções urinárias e agravamento de condições existentes. Para conversar um pouquinho sobre esse assunto e entender melhor os riscos da desidratação, eu vim aqui até o consultório de doutora Ana Flávia Moura. Ela é nefrologista e presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia na Bahia. Vamos conferir. Pronto, já estou aqui com a doutora Ana Flávia Moura, ela que é nefrologista e vai ajudar a gente nesse papo a entender a importância dessa hidratação para o nosso corpo. Seja muito bem-vinda, doutora, tudo bem? Tudo jóia, muito obrigada pelo convite e espero que a gente hoje possa tirar muitas dúvidas aí da população. Com certeza, todo mundo tem, né, essa dúvida sobre a importância da hidratação. Muita gente fala que tem que beber muita água o dia inteiro, algumas pessoas são mais relapsas em relação a isso. Então comece, por favor, explicando qual a importância da gente se hidratar ao longo do dia. Então, essa é uma dúvida bem comum, né? Todo mundo fala muito sobre isso. Como tudo na vida, até para a água, um exagero não é o recomendado. A gente tem um cálculo que é bem geral, que a gente costuma sugerir que as pessoas usem para se basear em quanto elas devem ingerir de líquido de água por dia, que é multiplicar 30 pelo peso da pessoa, e a gente vai ter quantos ml de água essa pessoa precisa ingerir ao longo do dia, ao longo de 24 horas. Então, por exemplo, se é uma pessoa que pesa 70 quilos, multiplicando por 30, isso vai dar 2.100, ou seja, 2.100 ml de água essa pessoa deve ingerir ao longo das 24 horas, em torno de 2 litros. Por que eu falo que é um cálculo geral? Porque a gente tem algumas variações que podem interferir nessa quantidade ideal de líquido. Por exemplo, o local que a gente vive é um local de clima mais quente, de clima mais frio, a gente está no verão, está no inverno. O que essa pessoa costuma ingerir na dieta? É uma dieta que é muito rica em sódio, tem pouco sódio? Ou é uma pessoa que tem alguma doença, alguma condição de saúde que restringe a quantidade de água que ela deve ingerir? Por exemplo, uma doença renal crônica avançada. Então, tem algumas particularidades que podem interferir nessa quantidade ideal de líquido a ser ingerida por dia. Mas, de uma forma geral, a gente consegue saber mais ou menos quanto deve ingerir através desse cálculo, 30 vezes o peso. Então, essa regra de que muita gente acredita que todo mundo tem que beber acima de 2 litros de água, não é bem assim, né? Não adianta também beber 5 litros por dia, porque aí também acaba acarretando em algum mal à saúde. Sim, o excesso de água também pode trazer alguns distúrbios, algumas descompensações para o nosso organismo. Tanto de sobrecarregar o rim, às vezes quando tem um excesso de líquido para ser eliminado e equilibrar a quantidade de líquido do corpo, também como outras descompensações, por exemplo, com um elemento chamado sódio, que ele funciona, o equilíbrio dele no nosso corpo está muito relacionado à quantidade de água. Então, quando a gente bebe uma quantidade muito grande de água, a gente faz com que o nível de sódio do nosso corpo diminua, e isso pode também trazer alterações neurológicas, por exemplo, e que vão precisar de alguma interferência médica para ser equilibrada. Esses dias de frio eu tenho observado que eu tenho bebido pouca água, mesmo com a dinâmica do meu dia, mas diminuiu bastante. Até ontem eu falei, gente, eu preciso beber água para, sei lá, oxigenar o cérebro, mas é fundamental. E quando começa a fazer frio, a gente acaba não bebendo água como deveria. Eu acho que é algo que precisa ser revertido, porque beber água é fundamental para auxiliar aí no nosso sistema imunológico. Fica mais lento, com a pele mais ressecada, né? Quando a gente consome água, nossa energia fica mais lá em cima, se sente mais disposto. Há quem acredite que, por exemplo, no período do inverno, porque a gente tem uma sensação menor de sede, né, menos constante, a gente não precise ingerir tanta água assim. Isso é verdade ou não? O que é verdade é que num dia muito quente a gente precisa ingerir mais água do que o habitual, mas que a gente não precisa ingerir uma quantidade ideal ou se preocupar com a quantidade de água ingerida ao longo do dia no inverno ou em dias mais frios, isso não é verdade, porque os rins eles precisam de água
para trabalhar, independente de estar calor ou não. Isso, a diferença é que em dias mais quentes ele vai precisar de mais água porque a gente transpira mais, então parte da água que a gente vai ingerir vai ser perdida pelo suor em maior quantidade do que num dia mais frio. Mas mesmo nos dias frios, mesmo durante o inverno, a quantidade de água ingerida tem que ser mantida, aquela quantidade mínima ideal a ser ingerida, porque o nosso corpo depende de água para funcionar adequadamente. Quando a gente não ingere, e uma coisa importante para se falar é que a sede ela é um sinal de alarme, então a gente não deve esperar sentir sede para ingerir água. Quando a gente sente sede é porque a gente já tem um nível de água no corpo abaixo do que deveria, e já é realmente um alerta do nosso corpo para que a gente precise repor aquela quantidade de água. A gente vai falar ainda, por exemplo, dessas pessoas que acordam durante a noite para beber água, o que isso pode ser, se já pode ser algum sintoma de algum problema de saúde, mas eu queria que a senhora explicasse a falta dessa água no organismo. Quais são os principais problemas renais que isso pode acarretar e quais são os sintomas desses problemas? Então, quando o nosso organismo tem menos água do que o ideal, principalmente se a gente atinge um nível de desidratação mesmo, isso faz com que o rim trabalhe numa sobrecarga, num esforço muito maior do que o que ele poderia estar trabalhando. Ele tem que eliminar as toxinas, as substâncias que estão em excesso no nosso sangue, independente de ter muita água ou pouca água. E ele elimina essas substâncias, a maioria delas diluídas nessa água, que junto ali com as substâncias vai virar a urina. Então, se a gente tem pouca água para o rim fazer esse trabalho, ele vai sofrer muito mais, se esforçar muito mais. E, além disso, essas substâncias podem ser eliminadas num estado de não estar totalmente diluída. Então, se a gente pensa, por exemplo, num copo com água, metade de um copo com água cheio, e eu coloco ali um pouquinho de açúcar em um dele, eu vou conseguir diluir aquele açúcar muito mais fácil do que se eu coloco 3, 4 colheres de açúcar naquela mesma quantidade de água. Eu vou ter uma dificuldade maior para diluir esse açúcar, e é a mesma coisa que acontece com os rins tentando eliminar substâncias diluídas na água que a gente ingere e deixa disponível ali para esse trabalho. Então, quando essas substâncias são eliminadas sem estar diluídas, elas podem trazer lesões para o rim, porque elas podem ser substâncias diretamente tóxicas para o rim. Alguns medicamentos, alguns produtos resultantes do metabolismo do que a gente come, eles são substâncias tóxicas para os rins e que, se forem eliminadas na forma não diluída, ela acaba tendo um maior risco de lesão renal diretamente. Além disso, a própria desidratação pode causar lesão renal, uma vez que ela diminui o volume de líquido no corpo. Isso vai alterar a nossa pressão arterial, o volume de sangue que tem no nosso corpo e, consequentemente, a quantidade de oxigênio e de nutrientes que chegam para órgãos vitais, como cérebro, rins. Então, a gente pode ter lesão no rim também pela desidratação. E os cálculos renais, quando é que eles surgem? São as famosas pedras nos rins, né? Como é que elas aparecem? E quais são esses sintomas? Esse é um outro problema que pode ser resultante da baixa ingesta de água, porque, como eu disse, quando a gente ingere pouca água, a urina fica mais concentrada, ou seja, as substâncias eliminadas ali na urina que deveriam estar diluídas, elas não estão completamente diluídas, elas ficam em parte na sua forma sólida, e aí elas podem reagir entre elas, formando pequenos cristais que vão evoluir para pedras, que são os cálculos renais, e que podem impactar, trazendo prejuízos importantes para a saúde daquela pessoa, desde uma obstrução no fluxo, na eliminação da urina, até lesões renais agudas ou crônicas, que é quando a gente já não consegue mais reverter a alteração que foi causada no rim. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre os tratamentos, né, para esses problemas renais que podem ser acarretados pela pouca ingesta de água, mas eu queria que a senhora falasse sobre os grupos, né? Por exemplo, nesse período de inverno, a gente está falando aqui de um modo muito geral da importância de se beber água, de se hidratar o corpo, mas existem grupos que devem se preocupar ainda mais com essa ingestão de água, com essa hidratação, idosos, crianças. Isso pode estar aliado também à alimentação? Sim, a alimentação é importante até para a gente decidir quanto de líquido essa pessoa precisa ingerir, se é uma alimentação mais rica em sódio, uma alimentação mais equilibrada. Pacientes idosos e crianças, que foram 2 exemplos que você deu, são pessoas importantes para ficar ainda mais alerta, porque nessas pessoas o sinal da sede, que é, como a gente disse, um sinal de alerta, ele acaba ficando menos evidente.
Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo um pouco essa capacidade de sentir a sede, de ter esse alerta de forma mais precoce, e é mais fácil que essa pessoa evolua para um estado de desidratação grave por não estar conseguindo ingerir a quantidade adequada de líquido. E para as crianças, eles não têm essa noção, essa responsabilidade ainda com relação a perceber o mal que não se hidratar pode causar para a sua saúde e acaba preferindo brincar, fazer alguma outra coisa do que parar para beber água. Então tem que ter sempre mesmo uma supervisão de um adulto e tá lembrando, tem que beber água, vamos beber água, para não esperar que ele tenha que sentir sede e se disponha a parar o que está fazendo para beber algum líquido, né? Principalmente água. A infecção urinária também pode ter alguma relação com essa ingestão de água? Pode, porque quanto mais concentrada a urina, mais propícia para o desenvolvimento, para o crescimento de bactérias ali dentro. Então aumenta sim o risco de infecção urinária quando a pessoa bebe pouca água. Tem um amigo que ele, inclusive, teve problema nos rins, porque trabalhava e não se dava conta, né, de beber água, não se cuidava. E chegou um ponto que teve problema, teve que ir para o hospital e tudo, foi internado. E aí depois o médico até recomendou, né, que mudasse os hábitos e ele mudou. Os familiares falavam, beba água, só bebiam meio copo de água praticamente por dia. Por isso vinha muitos problemas. E nós temos que beber realmente 1 litro, 1,5 litro, 2 litros, 3 litros. Quanto mais beber água, melhor para a saúde, para o sangue, para a áurea, para a parte espiritual e tudo. A água envolve todos os caminhos. Vamos falar um pouquinho sobre, a gente já falou da quantidade, né? Enfim, ideal de água por dia, que deve ser medida a partir desse número, né, 30 vezes o peso da pessoa. Mas eu queria que a senhora falasse sobre... Tem gente que tem resistência a essa coisa de beber água. Ah, não gosto de água. Eu conheço algumas pessoas, inclusive, que bebem suco, que bebem refrigerante, adoidado, mas que água tem aquele negócio que não gosta de beber. Pode substituir? Pode ter alguma substituição, alguma coisa que compense esse não beber água, não gostar de água? Não, substituir a água não pode. Você pode se hidratar também de outras formas, claro, né? Um suco, às vezes alguns chás, algum outro líquido. E quando a gente faz a contagem de líquido, a gente até inclui outras formas, mesmo que não seja água. Mas de todo o líquido que a gente ingere por dia, pelo menos 2/3 tem que ser de água, para que a gente dê ao organismo as condições ideais de trabalho. Porque tem que lembrar que num suco, por exemplo, a gente tem outros nutrientes, outras substâncias, além do que se encontra num copo d'água, e que o organismo vai precisar metabolizar e que muitas coisas ali, inclusive, vão precisar ser eliminados também. Então, ali você não está ingerindo puramente água, tá? Vai ser retirado desse suco o que é água e que é diferente de você já ingerir diretamente a água pura, digamos assim, tá? Então, 2/3 do que a gente bebe de líquido tem que ser de água. A gente está aqui conversando com a doutora Ana Flávia Moura, ela é médica nefrologista, está ajudando a gente aí a entender um pouquinho dessa necessidade, né, da gente se hidratar todos os dias, de beber água. Falando sobre isso, quais são os sintomas de que uma pessoa está desidratada, está bebendo pouca água? Quais são os casos mais comuns que chegam aqui no seu consultório? Normalmente a desidratação os sintomas aparecem como uma situação de tontura, fraqueza, às vezes muita dor de cabeça, pode se sentir boca seca, são sintomas que infelizmente são assim mais gerais, né? Você pode ter em outras situações também, mas que é importante você estar atento. E uma das coisas que a gente investiga é quanto de água essa pessoa ingere, quanto que ela bebeu, principalmente naqueles dias mais quentes. Então, no geral, é isso, uma dor de cabeça, um mal-estar, uma indisposição, uma fraqueza, uma tontura, às vezes pode ter uma queda na pressão, e se já é um estágio mais avançado, às vezes chega a sentir boca seca, a pele pode ficar mais ressecada também. Aí, nesses casos, as pessoas chegam aqui apresentando esses sintomas, quais são os exames necessários para se confirmar, né, se trata de fato de uma desidratação e quais são as formas de tratar? Então, a desidratação a gente trata com a reposição de líquido mesmo, e aí a gente vai avaliar a gravidade dessa desidratação. Se é um estágio mais leve, a gente pode orientar uma reidratação oral, então não precisa de internação, a própria pessoa pode ingerir, claro, se ela tiver em condições de ingerir algo, né, por via oral, pela boca.
Nos casos mais graves, a gente precisa internar essa pessoa e fazer uma hidratação venosa, né? A posição de soro ou de alguma outra solução que contenha outros nutrientes, outras substâncias que também precisem ser repostas. E de uma forma geral, os principais riscos da desidratação é associado principalmente a uma lesão renal, que pode ser aguda se for uma desidratação a um curto prazo, que a gente consiga identificar logo, mas naquelas situações em que essa pessoa, por exemplo, um idoso, fica bem exposto e permanece desidratado durante muito tempo, ele pode ter uma perda irreversível da função renal como resultado dessa condição anormal aí do organismo. Uhum. E no caso dos cálculos renais, como é que se trata isso? Eu vejo um monte de gente reclamando disso, aí tô com dor e acaba não fazendo o tratamento ideal para expelir, né, esses cálculos renais. Como é que se trata? Os cálculos renais são realmente problemas relativamente comuns, a gente lida com isso muito no consultório. A gente tem em torno aí de 5 tipos de cálculos diferentes, com composições diferentes, né, de cálcio, de ácido úrico, de fosfato. Então, o tratamento mais direcionado vai depender do tipo de cálculo que essa pessoa costuma formar. Mas, de uma forma geral, para todos esses tipos, a gente tem 2 recomendações que são básicas, que é adequar a ingesta hídrica, ou seja, beber a quantidade de água adequada, recomendada para cada pessoa, e reduzir a ingesta de sódio, que é o componente do sal que a gente sempre leva sempre as orientações aí de reduzir a quantidade de sal nos alimentos, né, no que a gente consome ao longo do dia. Então, essas 2 orientações são básicas para qualquer tipo de cálculo e ajudam a prevenir a formação de novos cálculos. Além disso, quem forma cálculo mais de uma vez, ele precisa de um acompanhamento com o nefrologista para fazer o que a gente chama de avaliação metabólica dessa pessoa. A gente vai tentar descobrir por que ela forma cálculo, qual é o tipo de cálculo que ela forma e por que ela forma esse cálculo. Tem alguma alteração ali na anatomia, né, na estrutura do trato urinário, dos rins daquele paciente que favorece a isso, ou ele tem alguma predisposição metabólica, genética que leva a isso, ou ele tem uma dieta que está interferindo na formação desses cálculos, e a gente tentar adaptar o que for possível. Com relação à eliminação desses cálculos, isso depende principalmente do tamanho do cálculo. Então, aqueles cálculos que são menorzinhos, menor do que o diâmetro do ureter, que é um canal que liga o rim até a bexiga, por onde a urina escoa, por onde a urina é eliminada. Se esse cálculo for menor do que o tamanho desse canal, desse ureter, ele normalmente consegue ser eliminado espontaneamente, só com uma boa hidratação e o acompanhamento desse paciente. Se esse cálculo tiver aquele tamanho do diâmetro do ureter ou for maior do que isso, aí ele não vai conseguir passar pelo ureter e ele não vai ser eliminado espontaneamente. E aí geralmente precisa de alguma intervenção cirúrgica ou algum procedimento que é feito pelo urologista para conseguir quebrar esse cálculo em pedacinhos menores ou para remover diretamente esse cálculo, dependendo da localização e do tamanho dele. E aí é definido qual procedimento é mais indicado para cada caso. Excelente. Falando sobre esses casos, me veio aqui à mente os relatos como chegam aqui para a senhora, né? Porque eu acredito que, por exemplo, algumas pessoas tendem a deixar de lado, empurrando com a barriga, como a gente diz popularmente, né? Quando tem algum sintoma como esse, né, do ressecamento das mãos, da pele, não dá a devida atenção, muitas vezes pela correria, pela demanda do dia a dia, e acaba realmente deixando para depois, postergando esse tipo de tratamento. Isso pode agravar esses problemas de saúde? O que é que a senhora recomendaria para quem está assistindo a gente, que já pode ter até mesmo sentido algum tipo de dor, achar que tem os cálculos renais, mas nunca procurou orientação médica? Sim, pode agravar, porque nos rins, o tempo que essa lesão existe, que aquela situação que está machucando o rim está persistindo, influencia diretamente na gravidade da lesão. Primeiro, se a gente vai conseguir reverter aquela lesão ou não, que é o que define se é uma lesão aguda ou crônica. O tempo em que persiste aquela lesão é importante para isso. E segundo, para trazer outras complicações associadas àquela situação que existe, seja um cálculo renal ou uma desidratação, e que vai acabar complicando, agravando mais as lesões ou aumentando o risco de se estabelecer essas lesões. Então, a gente precisa dar atenção a todos os sinais que o nosso corpo nos traz
valorizando esses sinais. Claro que a gente não precisa exagerar, mas se é uma coisa que está acontecendo de forma repetida, que já se passaram alguns dias e essa pessoa continua com esses sintomas ou que eles estão até piorando, é importante, sem dúvida, procurar um atendimento médico. Se não sabe de onde está vindo aqueles sintomas, com um generalista, um médico generalista, um clínico, para que ele faça os exames iniciais e consiga direcionar esse paciente para o atendimento como especialista mais indicado, no caso dos rins, o nefrologista. A atividade física ajuda nesse controle de saber a quantidade, enfim, de passar a beber mais água, passar a ingerir mais água, pode ser um bom aliado? A atividade física é fundamental, independente da pessoa ter algum problema de saúde ou não, porque ela ajuda, de uma forma geral, em manter a pessoa saudável. Ou porque ela ajuda a controlar o peso, ou porque ela ajuda a controlar a pressão, ou para controlar o açúcar, seja em pessoas que estejam acima do peso, que já tenham hipertensão, ou que já tenham diabetes, ou pessoas que ainda sejam saudáveis, ajudando a não desenvolver alteração de uma dessas condições. E também porque ela te ajuda numa coisa também muito importante, que é construir massa magra, que é músculo, né? A gente precisa de músculo no nosso organismo para que a gente consiga responder a situações adversas que possam surgir na nossa saúde. E, inclusive, para que você envelheça bem e lá no futuro, quando você já tiver idoso, você tenha condição até de manter sua autonomia, de manter a sua vida habitual, de conseguir levantar de uma cama, de conseguir sentar e levantar numa cadeira sozinho, ou se você adoecer, você tem melhores condições de responder, né, do seu corpo reagir àquela condição adversa. Então, a atividade física é fundamental de uma forma bem complexa, mas fundamental em todos os sentidos, tanto para quem é saudável, como para quem já tem alguma condição de alguma doença. Frutas e chás podem ser bons aliados nessa questão da hidratação. Tem fruta que deve ser mais evitada, outras que são mais indicadas para ajudar nesse processo? Com relação à hidratação, tem algumas frutas que contêm mais água, né, mais líquido do que outras, por exemplo, melancia, melão, são frutas que têm um teor de água maior do que algumas outras frutas. Mas a gente tem sempre que lembrar que a fruta tem açúcar, né, a frutose, então algumas pessoas vão ter que fazer algum tipo de restrição, de controle no consumo dessas frutas. Tem outras frutas que também têm toxinas que podem fazer mal para algumas pessoas com algumas doenças, por exemplo, quem tem doença renal crônica nos estágios intermediários ou avançados não deve consumir carambola, porque ela tem uma toxina que pode levar inclusive à morte essa pessoa, porque não tem como eliminar essa toxina, só os rins que eliminam. Se ele não está funcionando bem, ele não vai conseguir eliminar bem essa toxina. Mas os chás tem que tomar cuidado, porque alguns chás, principalmente aqueles que combinam várias ervas, eles podem causar efeitos até de toxicidade para alguns órgãos, principalmente rins e fígado. Então também tem que ter muito cuidado com isso. Não é que é proibido consumir, mas consumir sempre com consciência, preferencialmente aqueles chás de ervas únicas, né? Um chá de camomila, chá de erva doce, ao invés de uma mistura de várias ervas, mesmo que sejam ervas conhecidas. E mais uma vez lembrar que nada disso substitui a ingestão de água. É importante que a gente ingira, consuma água mesmo, como na maior parte aí da quantidade de líquido que a gente vai ingerir ao longo desse dia. Eu compro a água, uso a água toda, não sobra nada. O que a quintura está demais, viu, filho? Gente, vamos beber água, que água é saúde. Beijo para vocês. Falando sobre a hemodiálise, para quais casos a indicação, né? Eu sei que é muito recomendado, é um tratamento indicado em casos de insuficiência renal, mas para quais casos é indicada a hemodiálise, a diálise, enfim, explique um pouco desses tratamentos. Então, a hemodiálise é um tipo de diálise, né? Isso é um fator muito comum de confusão para muita gente. A gente tem duas opções de tratamento para quem tem insuficiência renal em grau avançado, seja aguda ou crônica, tá? Que é a diálise e o transplante renal. Dentro da diálise, a gente tem algumas opções, as principais dela é hemodiálise e diálise peritoneal. Então, hemodiálise, diálise peritoneal e transplante renal são situações em que são tratamentos que a gente indica para aqueles pacientes no estágio muito avançado de disfunção renal, de perda de função renal. Aqueles pacientes em que a quantidade de função renal que ele tem naquele momento
abaixo do que ele precisa para sobreviver, tá? Então, a gente tem que ter essa indicação. Isso pode acontecer de uma forma urgente, uma pessoa que teve uma doença, uma situação que muito rapidamente ele perdeu muito a função renal e tem alguma situação de gravidade que coloque ele em risco de morte, ele precisa fazer imediatamente, ou seja, com urgência a diálise, ou uma pessoa que tem uma doença renal crônica, mas que não sabia, porque é uma doença silenciosa, que não manifesta sintomas nas suas fases iniciais e que, se não for investigada, só vai ser diagnosticada nos estágios muito avançados e muitas vezes pode ser no momento em que a pessoa já precise fazer diálise por estar muito avançada a doença. E tem aquelas situações em que a gente pode também programar o início da diálise, né, ou o transplante renal. Então, é uma pessoa que tem uma doença renal crônica, que já vinha acompanhando com o nefrologista e que foi se percebendo e monitorando o avançar dessa doença e esse paciente vai ser programado para iniciar a diálise sem estar em urgência. Isso é o ideal, é o que a gente gostaria que acontecesse com todos os pacientes, porque é uma situação que expõe a um menor risco e uma menor situação de estresse, de desconforto para o paciente, que muitas vezes ali se vê numa situação que nem teve tempo de assimilar toda aquela condição, o diagnóstico da doença, e tem que começar um tratamento que muda, né, a rotina do paciente até que ele consiga se adaptar novamente. Então, é basicamente isso. São tratamentos, a gente chama de terapia de substituição renal. São tratamentos que substituem a função do rim naqueles pacientes que já não têm mais função suficiente para fazer o que o rim deveria fazer e manter esse paciente bem. Uhum. Quem passa pelo processo de hemodiálise, por exemplo, eu conheci uma pessoa que ela chegou até a falecer, enfim, mas desde que descobriu que tinha problema renal, fez hemodiálise e ficou até o fim da vida fazendo esse tratamento. Necessariamente é assim? Pode ser que a pessoa faça hemodiálise e consiga restituir as funções renais ao fim do tratamento, em algum momento da vida? Geralmente, com quanto tempo isso acontece? Então, pode acontecer dela recuperar a função renal e não precisar mais continuar fazendo diálise. Isso acontece principalmente nas situações de lesões agudas, né? Aquelas lesões que aconteceram há menos tempo, de uma forma às vezes mais intensa, mas durando menos tempo e que conseguiu ter a intervenção ali mais rápido. Ou até numa doença mais crônica, uma doença renal crônica, que teve alguma situação específica, piorou a função renal momentaneamente, mas você vai conseguir recuperar parcialmente essa função renal. Na doença crônica, a gente não recupera totalmente mais a função do rim. Nessas situações, pode ter sim uma recuperação da função renal e esse paciente conseguir ficar sem a diálise, embora já tenha começado o tratamento em algum momento. Mas nas situações dos pacientes com doença renal crônica que evoluíram gradativamente para o seu estágio mais avançado, dificilmente a gente consegue tirar esse paciente do tratamento, porque normalmente já é mesmo uma evolução natural da doença, principalmente quando não se tem intervenção nas fases iniciais e intermediárias, que é quando a gente tem uma melhor condição, uma melhor chance de controlar a progressão da doença. A gente tem, por exemplo, 2 exames muito simples, baratos, fáceis de serem realizados e que estão disponíveis no SUS, que nos permite diagnosticar a doença renal crônica antes de aparecer os sintomas, que são a creatinina, que é um exame que a gente dosa no sangue, e o sumário de urina, que é o exame simples de urina, que vai nos mostrar, a creatinina mostra a perda de função renal e o exame de urina, a existência de alguma lesão estrutural no rim. Então, com esses 2 exames que o SUS disponibiliza e que a gente pode fazer sem dificuldades e gratuitamente, se isso for incorporado na avaliação de rotina desses pacientes, a gente consegue diagnosticar a doença renal crônica no estágio ainda inicial, sem ter os sintomas ainda, mas que nos permite intervir na progressão dessa doença, evitando que chegue nos estágios que precisa de diálise ou de transplante renal. Perfeito. Doutora, a gente já está terminando nossa entrevista, né? Esse bate-papo bom aqui, tão esclarecedor, mas eu queria que a senhora falasse aí para a nossa Câmara, mandasse um recado, um puxão de orelha para esse povo que ainda resiste em beber água na quantidade ideal, ou que fica nessa resistência. Ah, não quero, não vou beber outra coisa. Mande um recadinho aí, um puxão de orelha para esse povo. Então, a gente mora num país e principalmente num estado, que é a Bahia, que é que tem um clima quente. A gente passa dias aqui bastante quentes, mesmo no inverno. Então, se hidratar é importante, independente de ter algum problema de saúde ou não. Isso faz parte dos hábitos saudáveis, né, para uma vida saudável. Então, não precisa exagero, mas ter uma ingestão adequada de líquido ao longo do dia, isso precisa ser distribuído ao longo do dia,
é fundamental, tanto para quem tem algum problema de saúde e precisa controlar a progressão desse problema, como para quem não tem problema de saúde e quer se manter saudável, evitando que novos problemas surjam. Antes de me despedir, quero fazer 2 perguntas. Primeiro, é mito ou verdade de que quem é gordinho, como eu assim, precisa beber menos água? Não precisa beber menos água, pelo contrário, tem que se hidratar bem. A obesidade é um fator de risco importante para a doença renal crônica, inclusive. Então, é importante se hidratar, é importante adequar a dieta, fazer atividade física, mudar o estilo de vida para conseguir realmente controlar o peso, equilibrar o peso e evitar o surgimento de muitos problemas de saúde. Lembrando que a obesidade também é uma condição que precisa de tratamento, né? E pode estar relacionada a algumas doenças também que têm como repercussão a obesidade. Então, ela precisa ser acompanhada por um médico também. Mito ou verdade que andar com aquele copinho, que nem o da senhora ali, uma garrafinha de água na bolsa, ou deixar ali na mesinha do trabalho, facilita nesse dia a dia dessa hidratação? Sem dúvida facilita muito, mas eu acho que cada pessoa tem que entender o que te ajuda, né? Tem pessoas que andam com garrafinha, mas esquece a garrafinha onde vai e acaba depois terminando o dia sem ela. E aí isso não tem benefício. Então essa pessoa tem que tentar entender o que vai ajudar ela. Hoje em dia a gente tem aplicativos no celular que lembram de tempo em tempo, dá um alarme, te lembra de beber um copo d'água. Então se você tem acesso à água e não precisa andar com a garrafinha, não gosta de andar com a garrafinha, pode usar dessa estratégia. Se não tem o aplicativo no celular, coloca um alarme no celular, você mesmo programa isso, né? Pede para onde você chegar, alguém te ajudar, te lembrar, mas ter alguma estratégia que te permita lembrar que você precisa beber, que você não bateu ainda a sua meta de quanto de água você precisa beber no dia. Doutora Ana Flávia, foi um prazer conversar com você, um papo ótimo, esclarecedor. Muito obrigada e até a próxima, viu? Ótimo, obrigada. Até a próxima. Até. E é isso, minha gente. Na próxima semana tem mais um Fala Doutor aqui na sua TV Câmara de Salvador. Não esqueça, viu, de nos seguir aí nas redes sociais, TV e Rádio Câmara de Salvador. Além, é claro, de também poder apontar sua câmera no QR Code que aparece aqui na tela e você vai lá ser direcionado diretamente para o nosso YouTube, onde você tem acesso a toda a nossa programação. Um beijo, até lá!